Vocês acharam que não ia ter vídeo hoje, né? Não tem futebol, o Mundial só volta domingo, o brasileiro só volta sábado, hoje é quinta-feira, pós-feriado. E eu não quero nem saber, meu irmão. Vai ter vídeo do mesmo jeito. Hoje a gente tem que falar de um tema maravilhoso. Afinal, o Brasil caminha. Beleza que a passos curtos no momento, mas ele caminha para uma mudança no modo como a gente enxerga futebol. A gente vai falar sobre isso e muito mais coisas hoje. Mas eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para a gente chegar nos 200 inscritos. Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e vamos lá, pessoal? No último dia 9, ontem, né, na quarta-feira, foi definida a parceria, né, entre a... Vou deixar até aqui o card, entre a LFU, a Liga Forte União Nacional, e a Libra, tá? Elas definiram, fecharam ali um pacote, vai ter, né, vai ser passado pela 1190, a empresa 1190, responsável pela transmissão dos jogos e por levar esses jogos, o direito deles para fora do Brasil, tá? E, Fernando, como é que funciona? Você já chegou batendo, dando porrada e um monte de coisa, eu quero entender. Vamos começar explicando pelo básico do básico. Hoje, nós temos 20 clubes na primeira divisão nacional, tá? Esses clubes, eles têm um campeonato brasileiro. Este campeonato brasileiro tem os seus direitos transmitidos pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, todos os clubes são filiados à CBF, passam os seus jogos na CBF, e dentro dos jogos que eles têm ali, a CBF tem os direitos e passam para quem eles bem entender. O Mundial de Clubes trouxe uma coisa muito boa, né? Que foi o fato do Fluminense fazer um bom torneio, o Flamengo fazer um bom torneio, o Botafogo fazer um bom torneio e o Palmeiras, dentro das suas limitações, fazer um bom torneio. Fernando, você começou falando de Liga Forte, de brasileiro e agora foi pro Mundial. Calma lá que tudo tem uma explicação, tudo é linkado. Tá? Por que eu tô falando do Mundial no momento? Eu tô falando do Mundial porque quando teve as vitórias do Botafogo sobre o PSG, do Flamengo sobre o Chelsea, o empate do Flu com o Borussia, a busca entre Brazilian League, vou deixar até aqui o card, aumentou em 900%. Então a procura foi muito grande. O pessoal lá de fora, a nossa liga, ela não é internacionalizada, ela passa só pra gente. O bolo, né, a fatia, é só aqui dentro do Brasil o pessoal no cercadinho que vê o nosso futebol. Lá fora ele nunca chegou a ser visto. Por quê? Porque a dona dos direitos, né, que é a CBF, ela não internacionalizou a marca, o campeonato. O campeonato fica fechado para nós. O mundo inteiro não conhece o campeonato brasileiro, tá? Eles conhecem um outro time do Brasil que foi lá fora jogar um Mundial, jogar o Intercontinental, jogar amistoso, sabe? Copa Eusébio, cacete A4 que acontece. E aí a gente mostrou para o mundo que no Brasil existe um campeonato de valor de qualidade. Entenderam o porquê a ligação do Mundial com o brasileiro é por conta disso. Dado isso, visto isso, a bomba cai para a CBF. Por quê? Porque eles precisam tirar o futebol do nosso cercadinho, do Brasil, para liberar, para aumentar, para internacionalizar. Fernando, o que significa esse internacionalizar que você tanto fala, cara? Precisa entender. O internacionalizar a marca é levar a marca para fora. Vou citar um exemplo, tá? Premier League, La Liga, tá? Vou citar essas duas como exemplo por enquanto. A La Liga, para quem não sabe, a hoje La Liga, tão famosa, conhecida do Real Madrid, do Atlético, do Barcelona, do Girona, do Real, do Bilbao, o cacete A4, era do grupo BBVA. Eles eram do grupo Liga BBVA. Aí a La Liga passou a comprar os direitos, pegou, tá? Levou a marca à frente, apenas o nome La Liga, e isso gerou um boom de receitas. As receitas aumentaram, foram lá em cima. A mesma coisa aconteceu com a Premier League. Para quem é um pouquinho mais velho, para quem lembra, vou até deixar aqui, por exemplo, alguns scripts de videogame, do FIFA, por exemplo, no Play 1, era cheio.
você tinha os torneios muito ligados a determinadas marcas. Na Inglaterra a gente tinha a Barclays, né? Então a Barclays era responsável por questões da seleção inglesa e principalmente da torneio Premier League até meados de 2002. Quando chega 2002, a gente tem um boom, porque a Premier League compra, ela se desvincula do grupo Barclays, ela compra os direitos, ela se assume como a dona do campeonato inglês, aí deixa de existir o Barclays ali e se torna o grupo, né? A marca Premier League. E hoje, cara, a gente conhece a Premier League como um titã de angariar fundo, de levantar dinheiro. Isso é o que o nosso querido Samir Schaud, ele quer fazer com o Campeonato Brasileiro. Ele quer levar a marca lá para fora. Aí vão me perguntar, Fernando, explica o que é tão bom assim de levar a marca lá para fora. No Mundial, a gente sempre estava falando que os brasileiros não batem de frente com os europeus e tudo, porque os europeus ganham mais, arrecadam mais. Esse é um dos motivos primordiais para a gente levar o nosso campeonato lá para fora. Quantas e quantas empresas, quantas pessoas, quantas marcas não poderiam estar investindo no nosso futebol, só que elas não investem porque elas não conhecem, né, as nossas marcas, os nossos clubes, elas não conhecem os nossos campeonatos, as nossas ligas. E o primeiro passo foi exatamente, né, esse vínculo que tanto andava entre a Liga Forte União e a Libra, que é a Liga Brasileira de Futebol. Então, os clubes assinaram um acordo, receberam uma quantia, né, foi igualitária para alguns clubes, eles recebem uma quantia. O torneio, o Campeonato Brasileiro deixa de ser da CBF, passa a ser da Libra e da LFU, tá? Desses dois grupos aí. Esses dois grupos são vinculados a este grupo aqui, ó, que é a 1190 Sports. A 1190 Sports, tá? Ela vai ser a responsável por levar a Libra e a LFU, Campeonato Brasileiro, pro mundo. Europa, Ásia, África, Oceania, Estados Unidos, todo local do mundo. Todo local do mundo. A ideia é que existam 3 idiomas diferentes e que se vincule a imagem do campeonato brasileiro a pelo menos 130 países. Tá? Então, o conhecimento desses clubes passará a ser de vários outros locais, de várias outras localidades. E pra gente isso é muito bom, porque atrai mais compradores, atrai mais fornecedores, atrai mais patrocinadores, atrai mais contratos. Tá? A gente tem um limite dentro do nosso continente em que nós somos a Premier League do nosso continente, porque nós chegamos ao teto, né? A gente conseguiu aumentar o nosso valor de patrocínio, não o nosso valor de tudo, né? O nosso valor de mercado que a gente fala. Então, a ideia de internacionalizar a marca, de levar a marca Campeonato Brasileiro e desvincular ele da CBF é exatamente essa. É dar potência ao campeonato, é fazer o mundo conhecer os clubes, é gerar renda. E como funciona essa brincadeira? Quando você tem, vou deixar algumas marcas aqui, quando você tem vários players de mercado diferente, vários compradores, vários investidores, vários fornecedores diferentes, eles começam a olhar algo que é novo para eles. Por que a gente teve o boom da Premier League e o boom da La Liga? Por quê? Eles eram fechados ali dentro, lógico, não tinha tanto... até meados de 2002, você pega os patrocínios da Premier League, da La Liga, não tinha tanto patrocinador de fora, não tinha tanto contrato com gente de fora da Espanha. Alguns da Europa até iam. Mas, por exemplo, você pega ali em meados dos anos 2000, você pega o Manchester United com a AEG, você tem o Real Madrid com a AB Win, você tem a Fiorentina com a Nintendo, por exemplo, né? Você tem o Arsenal com o Grupo Emirates, todos de fora do nicho de onde eles jogavam, de onde eles estavam. Então, queira ou não, né, acaba sendo algo muito bom para o clube. O clube ele entra em evidência e ele começa a acessar um novo nicho de mercado, que é o nicho europeu. Quantos e quantos europeus não vão estar de olho no Campeonato Brasileiro? Né, em meados de 2026, que é quando
né, 26, 27, que são quando as transmissões irão atingir a Europa, a Ásia, a África, a Oceania. Quantos e quantos grupos que não conheciam esses times, esses campeonatos, não vão, né, estar de olho e estar presentes quanto a isso? Para vocês terem uma ideia da potencialidade, eu trouxe aqui uma questão em que os 10 maiores contratos de fornecimento esportivo estão justamente sobre essas duas ligas que eu acabei de mencionar, que é a Premier League e a La Liga. O intruso nesse meio é o Bayern de Munique, da Alemanha. Mas você tem 7 clubes, tá? Em questão de material esportivo, da Premier League, 2 clubes da La Liga, que são Real Madrid e o Barcelona, os 2 primeiros colocados. Aí nessa brincadeira você tem Manchester United, você tem Manchester City, você tem Liverpool, você tem Arsenal, você tem Chelsea, você tem Tottenham, você tem Bayern, mais os 2 que eu citei. Os 10 clubes, ou seja, o Big Six, né, os 6 grandes da Inglaterra estão aqui, 2 grandes da Espanha estão aqui, você tem um da Alemanha, que não faz parte, né? Ainda assim, não faz parte, eu digo, desses 2 mercados. Mas ainda assim, a Liga Alemã, né, a Bundesliga, que também é uma marca assim como a Premier League, acabou internacionalizando a sua marca. A grande sacada que eu acho que vai fazer o Brasil mudar de patamar financeiramente é essa. Quando tem muita gente de olho em você, muita gente presta atenção. E aí muita gente começa a fazer a famosa análise de mercado em cima do teu clube. Opa, deixa eu ver quem é o Corinthians. Deixa eu ver a história do Corinthians, a torcida do Corinthians, o Corinthians que se mobiliza, não se mobiliza. É um clube que tem raízes fortes. Deixa eu entender. Eu gostei. Deixa eu ver o que eu posso fazer para aportar o meu dinheiro ali. Opa, o São Paulo, um Santos, um Vasco. Deixa eu ver como funciona essa questão de mercado para eu poder aportar, investir o meu dinheiro ali em cima. E é nessa brincadeira que a gente tem a famosa globalização do futebol. Eu sou um defensor que a gente tenha que globalizar. Por quê? Porque a gente já chegou no teto, a gente está na tampa do nosso nível futebolístico aqui. A gente não vai ter grandes jogadores melhores do que a gente tem. E a gente acaba, mesmo com o boom que a gente tem, que é o boom das bets, a gente acaba refém disso, porque a gente está refém de bet, a gente poderia ter vários outros contratos. Por exemplo, imagine uma Emirates no Brasil, imagine por exemplo, um grupo saudita comprando algum clube do Brasil. Por exemplo, o PSG, quando ele é comprado, né, pelo Sheikh Nabil Al-Saman, ele era um clube grande na França. Só que se ficasse dentro daquele nicho do campeonato nacional, daquele nicho francês, não ia acontecer nada, gente. Sabe, ninguém ia comprar, ninguém ia se interessar. A mesma coisa, tá? O grupo do governo saudita que comprou o Newcastle. O Newcastle não ganhava nada fazia tanto tempo, tantos anos. Era um clube de meio, da parte de baixo de tabela ainda. Hoje em dia tá brigando lá em cima porque tem um aporte financeiro gigantesco. E isso a gente tá falando de aporte financeiro. A gente poderia estar falando de contrato de material esportivo, de valor da marca, de divisão, porque quando a gente coloca o mundo inteiro para olhar esta marca, para estar de olho com a atenção voltada para aquilo, óbvio que você vai conseguir contratos melhores, valores maiores e mais substanciais para aquilo. Então, é uma questão muito boa. Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar, tem alguns pontos negativos. O Flamengo, por exemplo, foi um clube que não aderiu nem a Libra e nem a LFU. Né? O Flamengo ele quer utilizar, por exemplo, a Flá TV para levar os seus jogos lá para fora. Discordo da medida, acho uma medida até um pouco megalomaníaca do Flamengo, mas entendo. Só que assim, falando de questões financeiras, o que está pegando, e eu trouxe o Flamengo para exemplificar isso, é o fato do brasileiro olhar só para si. Sabe aquele ditado, pouco pirão e a parte primeiro? Literalmente é isso. Cada brasileiro está olhando para si. E para a gente internacionalizar a marca não significa que, olha, vai ser mais dinheiro num primeiro momento, o campeonato vai ter mais glamour num primeiro momento, e num primeiro momento as coisas vão andar perfeitamente, porque não foi assim
nem na Premier League, que foi a maior liga do mundo, quanto mais aqui, tá? Então o que acontece? Todo mundo vai ter que dar um passinho para trás, assumir que estamos reféns da CBF, sair dessa paternidade deles. Já foi dado esse primeiro passo, me sinto orgulhoso por conta disso, mas todos os clubes têm que entender que no primeiro momento eles não irão ser tão beneficiados, não irão sair ganhando tanto. E que sim, depois as receitas deles terão um boom, tanto da parte de direito de TV, tanto da parte de marketing, de publicidade, da parte de bons contratos comerciais, de bons patrocínios. Só para a gente falar em marketing e parte publicitária, quantas e quantas pessoas não assumirão, não terão acesso às redes sociais daquele time por conhecer aquele time? Muita gente fala assim, eu conheço algo do Flamengo, eu conheço algo do São Paulo, do Corinthians, do Atlético, do Palmeiras, mas fica muito nisso, porque você tem a informação ali da rede social e pronto, fica encavalado, travado. Você levando acesso, né, a mais coisas do cotidiano do clube, principalmente os jogos e como funciona aquela liga ali, é algo que vai simplesmente gerar um certo domínio e uma fascinação no público de fora. Vamos citar um exemplo da Premier League. A ESPN e a TNT são muito qualificadas quanto a isso. A TNT eu vou tirar da Premier League e eu vou colocar na Liga dos Campeões, que é internacionalizado de uma forma maravilhosa e perfeita. Quantos e quantos narradores a gente não tem e quantos repórteres, comentaristas que acabam glamourizando o campeonato e trazendo, fortificando a marca. Hoje em dia, você com certeza para ver um jogo de Champions League independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, lógico, existe a fortificação da marca. Por exemplo, você tem jogadores e valores individuais que agregam muito. No caso da Champions, a gente tinha Messi, a gente tinha Cristiano Ronaldo, a gente tinha por um tempo ali Ibrahimovic, Ronaldo Fenômeno, David Beckham, Zidane, Nedved, Buffon, Dida, Kaká, Seedorf, que geravam potência para a marca. Então todo mundo olhava a Champions como se fosse aquela menina dos olhos. E ela vindo para o Brasil como ela veio, você tinha um grupo que focou muito bem naquilo e se especializou muito bem naquilo. Tanto que hoje você cata um adolescente, tá, de 11, 10, até seus 15, 16 anos, ele vai preferir 10 vezes ver um jogo de Champions League do que um campeonato brasileiro. E eu não tiro a razão dele. Por quê? Porque o encantamento e o modo como o produto é entregue é muito melhor do que a gente faz com o campeonato brasileiro. O modo como o brasileiro é vendido não só lá para fora, né? Como ele não é vendido lá para fora e como ele é vendido para nós, é muito débil comparado a campeonatos como a Premier League. Por exemplo, a Premier League você tem domingos às 8 da manhã jogos de início de rodada ali na Premier League. No grupo ESPN, por exemplo, aqui no Brasil, você tem um Rogério Vaughan narrando, entre outros nomes, que gera um certo até fanatismo na gente. Quantos e quantos colegas, quantos e quantos amigos e quantos jovens eu já não conheci que já adentraram esse mundo justamente porque o produto é bem entregue. A questão é como o produto será entregue para nós, como o valor desse produto. E aí, além do valor do campeonato, o nosso valor como clube, como agremiação, acaba melhorando muito. Por quê? Porque São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco tem a sua marca potencializada. Tá? Eu não vou entrar em questão de dívida, de valor e tudo. Eu vou entrar no financeiro só de potencializar, ter mais gente vendo. Uma coisa é eu me apresentar, por exemplo, tá? Para bancada do meu TCC na faculdade, tá? Vamos usar isso como exemplo. Para a bancada do meu TCC na faculdade para 100 pessoas verem. Outra coisa é ter um grupo de 10, 100 mil pessoas me vendo num estádio de futebol apresentando meu TCC. É muito mais gente, eu tenho muito mais possibilidades, muito mais tratativas, muito mais... são aventados muito mais cenários. Eu posso sair, conhecer gente que eu não conheceria num primeiro cenário. E é isso que força pros clubes, tá? O único lado negativo é o que eu falei da situação do Flamengo, por exemplo, que você meio que se desvincula um pouco da imagem porque você quer ter um ganho próprio. O que vai pegar é os clubes entenderem que você precisa dar 2 passos para trás, entender que você tem que assumir que não é o momento de você pensar em glamourização, em potência, poder e robustez, e você pensar que, vamos criar uma casca, vamos criar uma imagem, vamos criar uma identidade como campeonato,
Porque aí daqui a pouco, cara, do indiano, do indonésio, do cazaque, do Malawi, do ganês, do nigeriano, todo mundo vai conhecer o Campeonato Brasileiro e ter acesso às ferramentas. E esse pessoal rico vai poder trazer o que eles aventam de novo e trazerem novos cenários, novas possibilidades para o nosso campeonato. Deixa aqui o que você acha disso, qual que é a sua opinião sobre a gente internacionalizar o nosso campeonato. Você que gosta, você que não gosta, me fala o que você pensa. Deixa aqui os comentários que eu gosto de ler cada coisa que vocês me entregam, tá bom? Por hoje eu me despeço. Peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem esta jossa. Se inscrevam no canal. Daqui a pouco a gente já chega nos 200, falta pouco. E eu conto com cada um de vocês. Por hoje, gente, é só.